A paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero ler com vocês Eclesiastes 11, eu vou focar em Eclesiastes 11 e eu quero que vocês reflitam comigo nessa palavra. É bem pequenininho, tá? Então abra sua Bíblia em Eclesiastes 11. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. A primeira coisa que me chama atenção aqui nessa palavra é: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Então, o que me chama atenção aqui é que a lógica do reino é diferente da lógica da terra. Enquanto na terra, a nossa lógica é reter para si, é juntar, quanto mais juntar, melhor, a lógica do reino é a multiplicação. Então, multiplicando, a Bíblia diz que você terá cada vez mais. Nós nascemos para multiplicar, você é semente. E semente tem capacidade de gerar fruto. Por exemplo, Salomão, filho de Davi, lançava sementes. Ele fazia comércio com outras nações, por isso ele prosperou. A história dele nos convida a ser ousados. O dinheiro também é uma semente, sabia? Outra coisa que me chama a atenção aqui é no versículo 6, que ele fala: pela manhã semeie a tua semente. De manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Eu, na minha vida, estou vivendo isso. O semear, eu estou semeando, porque esse ano eu estou tentando de tudo. Deus acabou fechando muitas portas na minha vida e eu estou semeando para eu prosperar, entende? Eu estou semeando, eu estou fazendo várias coisas, eu estou tentando de tudo. E o importante de semear é você semear sem querer retorno, que é o que eu estou fazendo. Eu estou semeando, eu estou jogando os meus frutos, né? A Bíblia fala que a árvore que não dá fruto é uma má árvore, é uma árvore ruim. Então, você tem que dar frutos para o reino. Esse versículo me chama a atenção por conta disso. Porque a gente tem que semear, a gente tem que viver semeando, igual a parábola do semeador fala. A gente tem que viver semeando, porque a gente não sabe o que vai prosperar, o que vai vir dessas sementes. Às vezes vem frutos que você nem imagina, às vezes você está deixando rastros ali, você está colocando os seus frutos, e eles podem demorar para germinar, sim. Igual Abraão plantou sementes também. Deus falou que ele ia ser pai de nações, ele não chegou a ver essas nações, que ele seria pai, mas ele plantou as sementes, e ele não viu muitas dessas sementes em vida. Então, eu estou usando os dons e os talentos que Deus me deu. Então, quando você está usando isso, o que você está lançando? Sementes. Você lança para as pessoas dons, talentos, decisões. Isso também é semente. Quais são as sementes que o Senhor colocou nas suas mãos, que às vezes você está retendo para si e não está atirando sobre as águas? Igual diz aqui: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Nós fomos chamados para ser semeadores, para multiplicar. Jesus fala isso muito na Bíblia, em Mateus principalmente. E a verdadeira riqueza não é apenas dinheiro, mas a capacidade de abençoar todos à sua volta. Outras pessoas não têm as riquezas que Deus te deu, e muitas pessoas vão sofrer se você não lançar as suas sementes. Se você não sabe quais são as suas sementes, quais são as suas riquezas, pergunte para Deus qual que é a árvore que eu sou, qual é o tipo de fruto que eu dou, e se não, qual é o tipo de fruto que o Senhor quer que eu dê. No mundo faltam as pessoas que Deus deu espírito de liderança se posicionar, sabia? Porque quando a gente se cala para o sistema, muita gente continua em confusão, porque nós estamos sendo omissos, e o Senhor nos convoca para ousadia. Mas toda vez que nós olhamos os confrontos e os medos vêm, é muito mais fácil continuar no lugar que estamos, não é? Porque vai vir os medos, vai vir, sim, os confrontos, é natural. Um exemplo de um profeta da Bíblia que foi confrontado foi Jeremias. Jeremias foi um profeta que enfrentou batalhas e se viu muitas vezes inadequado, mas ele decidiu se posicionar quando Deus o encorajou. Por isso é importante ter pessoas que te apoiam nos momentos difíceis. Se você tem uma família que vem te fazer perguntas do porquê você está fazendo isso pode sim te desestimular e te fazer desistir. O Senhor nos criou com a diversidade de dons, então por que controlar alguém com as suas inseguranças?
Eu sei que há forças internas, externas até, que nos puxam e nos impedem de ser um rio. Mas o Espírito de Cristo é espírito de doação, gente. Olha aqui, espírito de doação. Lança suas sementes. E essa voz que nos estimula a nos poupar é a voz de Satanás. Pedro mesmo tinha uma voz de limite que Deus taxou de voz de Satanás. Vocês sabiam? Elias largou o ofício dele por conta de uma palavra amarga de Jezebel. Ele larga a semeadura e vai para um lugar de autoproteção. Isso porque ele tinha vencido uma batalha pouco tempo antes. Jesus mesmo, ele veio como uma semente que seria esmagada. Mas eu quero te lembrar que se uma semente de trigo não for esmagada, ela não produz vida. Quais são os movimentos que Deus te pede para fazer hoje? Se você ficar parado, só observando o vento, como diz aqui, você não colherá. Quem somente observa o vento nunca semeará. A Bíblia fala, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Pensa comigo, um agricultor, ele precisa semear também, em meio à incerteza, à tentação, à insegurança. O que está te adoecendo não são os ventos, é você mesmo. Não fique parado observando o vento, plante de manhã, como em Eclesiastes, e ao entardecer continue plantando. Salomão fazia isso. O agricultor também tem que fazer isso, senão ele não colhe, senão ele vai passar fome. E assim como nós, ele não sabe qual prosperará. Às vezes você não está vendo fruto, mas Deus te chama para ser semeador fiel. Plantar de manhã, plantar de tarde, plantar à noite. Deus quer que sejamos excelentes no nosso semear também. Ele não fica medindo você por uma taxa de sucesso como o mundo. Ele quer que nós sejamos diligentes, porque às vezes esses frutos vão demorar. Não fique se comparando. O Senhor te chama hoje para ser ousado. Há fortalezas que o Senhor quer derrubar na sua vida para que você seja ousado semeador. Às vezes você deve sim continuar plantando, mesmo sem ver resultado. E Deus vai te ver como semeador fiel. Eu estou plantando, mesmo sem ver resultado. Eu planto aqui no YouTube, eu planto nas minhas redes sociais. Muitas vezes eu não vejo resultado. Mas eu preciso ser semeadora fiel. Porque não é para mim, é para o reino. E quando é para o reino, consequentemente, é para você também. O reino é para abençoar as pessoas que precisam. Por isso eu escrevi o devocional. Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento. Então eu estou levando o conhecimento para ela. Eu estou levando a palavra de Cristo. Às vezes a pessoa não sabe como começar. Não sabe como ter mais a presença. Às vezes ela quer muito, mas ela não sabe como fazer. Então por isso que eu escrevi o devocional. Para você começar e também para você que não está na presença, voltar a sentir, voltar a se conectar com Cristo. Então eu escrevi esse devocional lindo e foi para vocês. Então, se você quiser colaborar, se você quiser contribuir comigo, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você comprar, se você quiser me abençoar, ou então você pode abençoar alguém. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha, hype o vídeo se for possível, porque o YouTube distribui. Quanto mais você comenta, quanto mais você dá like, quanto mais você compartilha, o YouTube distribui e nós conseguimos levar a palavra de Cristo para mais pessoas que estão precisando. Então seja semeador, semeie e compartilha com pessoas que você ama. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Até semana que vem, fica com Deus, um beijo para vocês.